Então, pessoal, beleza? Ok. A gente viu no bloco passado dessa aula, que são os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, os padrões de qualidade ambiental. Se não assistiu, volta lá e assiste, que é importante. Ok. Nesse outro bloco, pessoal, talvez a gente divida em mais de um, nós vamos falar do zoneamento ecológico econômico, ou simplesmente o zoneamento. É o inciso 2 do artigo 9º que a gente está abordando na aula de hoje. Meus nobres colegas, cuidado com o zoneamento. Não é difícil, é um instrumento basicamente atrelado ao direito urbanístico, mas que não é só dele. A gente tem que ter cuidado com isso. Apesar dos municípios terem a grande estrela na política ambiental no que tange ao zoneamento, ok, tudo bem, a gente respeita, mas estados e União e o Distrito Federal e os territórios também devem atuar nessa frente. Pessoal, o que é um zoneamento? Então, basicamente, citando aí o professor Fiorilo, o zoneamento é uma medida não jurisdicional, ou seja, não é tomada pelo poder judiciário, é uma decisão do poder administrativo junto com o poder legislativo. O legislativo fará a edição de leis quanto a isso, ok? A própria lei orgânica do município é um exemplo que já pode trazer alguma coisa de zoneamento, mas também ela pode acabar acontecendo ou sendo pelo menos regulamentada por decretos do prefeito. Então, é uma medida não jurisdicional, mas é uma medida pública, oriunda do poder de polícia. Lembrem que o poder de polícia, o professor Ítalo, se não já falou para vocês, deve trabalhar em breve, é um poder indelegável da administração pública, com dois fundamentos: a repartição do solo urbano municipal, asterisco aqui para o urbano municipal, porque eu não preciso ser necessariamente apenas solo urbano para ser zoneado, e a designação de seu uso. Então, zonear é basicamente eu fazer uma divisão de território e destinar um objetivo, um empreendimento, uma atividade a ser desenvolvido por lá. Nós temos também, pessoal, além do decreto, além da lei 6.938, nós temos o decreto regulamentar 4.297 de 2002, que vem trazer alguma luz aí sobre a interpretação desse instrumento. Pessoal, basicamente, quando nós falamos de zonear, talvez seja interessante eu citar para vocês o caso dos Estados Unidos. Ok, não estou aqui para fazer apologia de nenhum país, mas é um dos países mais criticados na sua política ambiental. Tem alguns bons exemplos para que a gente possa tomar. Beleza. Pessoal, quando a gente estuda ali em história, em geografia, a gente estuda mais ou menos que a colonização dos Estados Unidos começou pela sua zona leste, ok, sua costa leste. Nós tínhamos aquelas 13 colônias, ok. Sei que está bem mal desenhado esse mapa aí para vocês, mas aqui embaixo acho que seria a Flórida. Ok, pessoal, o que é que acontece nos Estados Unidos? Ainda hoje, eles atuam, por exemplo, com um sistema lá, desculpem as imprecisões, mas eles têm o que eles chamam de Cotton Belt e de Corn Belt. Basicamente, os estados nessas duas regiões, eles são fortes produtores de algodão e de milho, respectivamente. Ok, nós temos uma zona bastante árida ali no sul, conhecido pelo Texas, o estado de Nevada, entre outros, o Colorado. E nesses estados, pessoal, nós temos ali um semiárido, alguns locais até áridos mesmo, onde eu não tenho uma possibilidade de investir tanto na agricultura assim, mas de qualquer maneira são locais onde 3, 4 meses do ano tem alguma chuva e produz ali um pasto. Eles conseguem produzir pasto suficiente para o ano todo, claro, acabam importando bastante outros insumos, mas esses estados aqui, eles hoje têm uma destinação
ainda muito na agricultura, é uma produção de gado, principalmente gado de corte. Ok? Os famosos barbecues. Legal. Além do mais, pessoal, a gente tem um estado mais ou menos por aqui, que é a Califórnia. A Califórnia também é um estado bem seco, mas que procurou ali o que tinha disponível para o seu progresso. E mais ou menos por aqui, eles têm um local que eles chamaram de Vale do Silício. E o governo da Califórnia, junto com o dos Estados Unidos, o governo federal, eles acabaram investindo muito nos estudos de tecnologia por aqui. Então não dava para apostar na agropecuária, eles decidiram apostar nas pesquisas, na produção de conhecimento. E esse Vale do Silício hoje é sede, por exemplo, de Google, de Facebook, de Microsoft, Logitech, Apple, Google e tantas outras gigantes da informática. Além do mais, pessoal, até mais tempo do que o chamado Vale do Silício, nós temos uma região mais ou menos por aqui, tem uma cidade chamada Los Angeles. Los Angeles é uma cidade costeira, está na praia, massa, mas é uma cidade que chove muito pouco, tem muito tempo de sol e tem uma iluminação privilegiada. E aí eles descobriram, aí ainda na década de 30 do século passado, talvez até há mais tempo, que seria ótimo para a gravação de filmes, sem que precisasse de tantos gastos com iluminação, principalmente nos primórdios das gravações de cinema. As máquinas filmadoras não corrigiam tanto a questão da falta de visibilidade, então era preciso bastante luz para conseguir gravar. E aí eles investiram bastante aqui em Los Angeles, inclusive é lá onde está um dos bairros mais famosos do mundo, que é Hollywood. Ok, além do mais ou menos por aqui tem outra região muito seca, que também não conseguiu se destacar pela agropecuária, que eles decidiram fazer um grande playground adulto, por assim dizer, que é a cidade de... Nossa, deu um branco. Sim, a cidade de Las Vegas, não é isso? Então, basicamente, eles colocaram aqui numa região, não tinha muito o que ser feito, fizeram uma transposição de águas, fizeram propaganda para o mundo todo, fizeram filmes a respeito dessa cidade, e hoje é uma das cidades mais visitadas no mundo pelos seus cassinos, pelos seus teatros, pelas suas atrações, principalmente para um público mais adulto. Mais ou menos também por aqui, meus caros colegas, lá na Flórida, uma região pantanosa, que também não era tão propícia assim para a agricultura, não estava dando muito lucro, pouca gente queria vir para cá, terra era bem barata, um cara chamado Walt Disney decidiu comprar um bom pedaço de terra por aqui e construiu o seu primeiro parque infantil, que acabou se espalhando para o mundo todo. Já tem na China, no Japão, perto de Paris. Então, a Walt Disney criou algo aqui para incentivar também o turismo, principalmente ali de um público mais infanto-juvenil. E é claro que todo mundo que tem boas recordações de sua infância acaba tendo uma certa vontade ali de conhecer o mundo mágico do Disney World. Ok? Então, basicamente, pessoal, nos Estados Unidos conseguiu-se descobrir algumas vocações que o seu solo tinha. Mais ou menos por aqui também, na área mais central, nós temos uma boa quantidade ali de minerais, de ferro e de carvão mineral. Isso acabou se tornando ali um centro como Chicago, não é bem aqui, desculpem pela imprecisão, mas Chicago, Atlanta, outras cidades bem importantes para a economia dos Estados Unidos, onde se privilegiou a questão das indústrias principalmente de automóveis por aqui. Então, eles conseguiram repartir o solo deles, encontrar a vocação de cada um desses locais. E isso é algo bem interessante. Talvez um dos grandes
problemas da nossa geopolítica no país é insistir que o interior do Nordeste, numa área semiárida, a gente continue sempre com aquela agricultura de sequeiro, sempre enfrentando as surpresas da meteorologia, horas que vai chover demais, horas que vai chover de menos, e a gente planta sempre as mesmas coisas, praticamente o milho e o feijão. Então, talvez fosse interessante a gente encontrar outras soluções do que fazer essas obras de combate às secas, que na verdade a gente sabe que por muito tempo financiou aí uma grande quantidade de grupos políticos de direita e de esquerda, eles vão se sucedendo aí. Então, acho que é algo interessante a gente fazer a título nacional. Um exemplo não deixa de ser no Brasil, quando nós temos a criação da Zona Franca de Manaus, não deixa de ser uma tentativa de fazer um zoneamento e levar algum tipo de desenvolvimento àquela região. Mas, pessoal, o mais comum ainda hoje no nosso país, como já alertei, está inclusive aí na citação do professor Fiorilo, é o município. Então, imagine que esse quadrado aqui seria um município, a gente pode dividir, sei lá, o centro como uma zona comercial, a gente pode ter aqui próximo ao centro uma zona de escolas, uma zona de saúde, uma zona hospitalar, ok? Eu posso ter ali uma zona industrial, já um pouco mais afastado, para não trazer tanta poluição para o centro. Eu tenho áreas de moradia, ok? Então, zonas residenciais. Nada impede, alguns dos municípios da nossa região ainda hoje tem zonas para agricultura. Então, basicamente é assim que a gente tem dividido os nossos municípios. O intuito é fazer uma divisão cada vez mais acertada, cada vez mais eficiente, que permita garantir a qualidade de vida para todo mundo, garantir o desenvolvimento social e econômico de nossas regiões. Beleza? Então, dando um prosseguimento, tornando um pouquinho mais objetivo a nossa fala, o artigo 2º do decreto vai dizer que o zoneamento ecológico econômico é um instrumento de organização de território. Todos os exemplos que eu dei para vocês, seja o dos Estados Unidos, seja o do nosso município hipotético, são instrumentos de organização de território, a ser obrigatoriamente seguido na implantação dos planos, obras, atividades públicas e privadas. Então, basicamente, se aquela região, aquela cidade tem uma zona industrial, não seria aceitável que determinada indústria se instalasse na zona central, aquilo que seria destinado mais aos comércios e à prestação de serviços, sob o risco de comprometer a qualidade de vida. Como também a gente não poderia colocar ali grandes empreendimentos de shows dentro daquela zona residencial, principalmente se for um bairro mais tradicional, com pessoas de mais idade, que preferem um local mais calmo. Então, a gente tem que dar prioridade a colocar esses empreendimentos que vão trazer um maior impacto nas zonas destinadas a esse tipo de impacto. Ok? O professor José Afonso da Silva ainda lembra que o zoneamento constitui um procedimento urbanístico que tem por objetivo regulamentar o uso da propriedade do solo e dos demais edifícios em áreas homogêneas. Então, criar ali uma zona residencial, uma zona comercial. Nada impede que a gente tenha zonas mistas, com mais de uma vocação. Mas o intuito é sempre garantir que quem vai procurar aquela zona, essa pessoa vai ter acesso a uma boa qualidade de vida, aquilo que ele espera para ter uma vida melhor. No parágrafo único, pessoal, do mesmo artigo 2º anteriormente citado, nós temos a questão de que o zoneamento ecológico econômico na distribuição espacial das atividades econômicas levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive, a realocação de atividades incompatíveis. Então, existe até a possibilidade de, seja por incentivos, pedir que aquela atividade ela saia daquele local para trazer uma melhoria na qualidade de vida, ou seja mesmo pela questão das ameaças ou punições, tornar inviável determinada atividade naquele local. E aí, pessoal, as zonas mais lembradas
no nosso direito ambiental é a questão das zonas industriais, zonas comerciais, as zonas de lazer e as zonas residenciais. Basicamente, isso aí está atrelado ao direito urbanístico, ao zoneamento urbano. Mas eu lembro a vocês, pessoal, nada impede, seria inclusive interessante que nós tivéssemos um zoneamento federal. Então, determinado estado, determinada região com a vocação mais para isso, outro estado com a vocação mais para uma atividade diferente. Dentro do estado, não deixa de ser, pessoal, as próprias regiões metropolitanas, inclusive nós moramos em uma, não deixa de ser um tipo de zoneamento estadual. Então, determinar que reconhecer que aquela região tem uma importância econômica e tentar determinar qual é a vocação de cada uma dessas zonas, dessas regiões e dos municípios que as compõem. Ok, pessoal, excedi um pouquinho aí também uns 15 minutos, espero que o YouTube não nos traga nenhum tipo de problema. Estou à disposição de vocês para que a gente possa discutir esses dois instrumentos, sejam os padrões de qualidade ambiental, sejam os zoneamentos. Aí, em sala de aula a gente podia trazer outras discussões, tirar as dúvidas de vocês, mas eu espero que a gente consiga realizar tudo isso a contento. Pessoal, desejo de coração muita saúde para vocês, para a família de vocês. Não sei que dia que vocês vão estar me assistindo, mas eu torço que esteja tudo mais tranquilo, que a gente esteja mais perto de voltar à normalidade. Até breve, acho que ainda vou gravar pelo menos mais uma aula para vocês, falando agora do estudo de impacto ambiental. Beleza? Até breve!